Oi, gente, tudo bem? Então, bora lá para mais uma aulinha aqui. Começamos aí nosso capítulo 4, falando sobre a Revolução Francesa. Vamos só fazer um feedbackzinho. Volta lá na página 40, Revolução Francesa. Vimos que é um marco para a história mundial, né? Principalmente quando a gente trata da parte ocidental, porque a partir de 1789, com a Revolução Francesa, que eu inauguro quem? Idade contemporânea, que é a atual idade que a gente vive, né, da história. Vimos aqui uma foto mostrando 14 de julho, que vai ser a queda da Bastilha. Já comentamos por que é uma data tão importante, né? Vamos comentar aqui agora de novo. Vimos na página 41 aí, França dividida por estados, né? Igreja, primeiro estado, nobreza, segundo estado. E aí no terceiro estado, a gente tem aí todos os outros que não são nem do clero nem da nobreza, né? No caso vai ser quem? A burguesia, população urbana e camponesa. Tranquilo? E tinha aí uma fotinha de um sujeito, né? Luís XVI, o monarca que estava em comando na França durante a Revolução Francesa. Vira na página 42, comentamos sobre a França do Luís XVI. Ele é um cara que ele é herdeiro do Rei Sol. Daí a gente já imagina hábitos de vida extremamente populares. Um cara extremamente luxuoso, gosta de festas, regalias, sua esposa também. Só que a gente tem uma França que está passando por uma crise financeira. É interessante um rei que está preocupado só consigo e não preocupa com o povo? Não. Aí a gente tem que lembrar daqueles números, né? Primeiro e segundo estado aí vão ser o menor número de pessoas dentro da França, tá? Terceiro estado aí, mais de 80% das pessoas, né? 26 milhões de pessoas estão no terceiro estado. Então, 26 milhões de pessoas griladas não é algo interessante. E é o que acontece, né? Página 43 dos Estados Gerais, a gente vê que devido a toda uma crise financeira, acaba acontecendo a convocação de uma Assembleia dos Estados Gerais, né, representantes do primeiro, segundo e terceiro estado. Mas lembrando, do terceiro estado é todo mundo que é convocado? Não, só que essa é a burguesia. A parte pobre e camponesa também não está tendo vez dentro do terceiro estado, não. Convoco esses três estados para uma votação. Primeiro estado, que é o clero, segundo estado, que é a nobreza, não querem perder seus privilégios, querem fazer um voto por estado, né? E aí quem que sairia ganhando? Primeiro e segundo estado. Então o terceiro estado se revolta porque ele quer votos por cabeça, aonde eles têm mais pessoas e consequentemente eles teriam maior voto, né, para tentar tirar os privilégios da nobreza e do clero. E nisso aí já tem todo um alvoroço, não se tem a votação. Luís XVI encerra a Assembleia dos Estados Gerais porque justamente ele não queria perder os privilégios dele, né, da vez para aquele terceiro estado. Só que o terceiro estado já tá griladaço e ele vai fazer a Assembleia Nacional. O que é isso? Ele rompe com o primeiro e segundo estado e ele vai fazer uma assembleia própria do terceiro estado. E ele avisa que se houvesse intervenção, a coisa ia ficar feia dentro da França. E é o que acontece. Para evitar aí reação contrária, né, e tudo mais, a Assembleia Nacional ela acaba sendo dissolvida. Por quem? Pelo rei, né? O rei mandou o exército para dissolver essa Assembleia Nacional. Aí o povo não ficou muito contente com essa decisão autoritária do rei, não, né? Em reação a isso, as pessoas... Quem que são essas pessoas, gente? Os membros do terceiro estado saem pra rua muito revoltados e vão até o lugar. Lembra da frase que eu sempre digo? Os símbolos dão sentido ao poder. Que vai ser um lugar que é símbolo do poder forte do rei Luís XVI? A Bastilha. A Bastilha ela é uma prisão de inimigos políticos e enfim do rei. No momento da queda da Bastilha vai ter só 7 presos, segundo consta. O problema não é o número de pessoas que está lá dentro. Não é o problema. O problema é o símbolo que aquilo ali representava. Era o poder do Luís XVI. Cara, é uma prisão. Quer dizer que ele faz e que ele desfaz o que ele quiser. E se você for contrário, ele te manda para Bastilha. A partir do momento que as pessoas vão até lá
quebram a Bastilha, botam fogo na Bastilha, quer dizer que quem está deixando de ter importância? O rei, aquele poder todo que estava na mão dele, certo? E aí então a gente tem esse marco como o grande marco dentro da Revolução Francesa. E aí agora a gente vai para nossa página 45, lembrando que tudo que eu falei até aqui só revisão, tá? Página 45, Assembleia Nacional Constituinte. Acrescentamos uma palavra. A gente estava falando aqui antes de Assembleia Nacional, comandada aí pelo terceiro estado, né? Por aqueles membros que estavam lá dentro do terceiro estado. O que acontece? Agora a gente acrescenta essa palavra constituinte. Constituinte lembra o quê? Constituição. Vamos entender então melhor o que é todo esse rolê. O que acontece? A partir de 1789, então, tô tendo a Revolução Francesa, tô tendo todo um contexto de crise econômica, política, social, enfim, crise para tudo quanto é lado dentro da França. E aí, a gente vai ter, no caso, a burguesia contando também com o apoio popular. Popular é quem? É a população urbana, né, de dentro ali da França, população, em certa medida, rural também. E aí, contando com esse apoio popular, a gente transforma aquela Assembleia Nacional na Assembleia Nacional Constituinte, que ela vai ter o objetivo, no caso, de buscar criar uma Constituição para a França. Tranquilo até aqui? Então, tô tendo aliança burguesia mais povo, certo? O que acontece? Formado, então, de uma maioria de membros do terceiro estado, vou acabar tendo aí alguns membros do primeiro e segundo estado também fazendo parte dessa elaboração dessa Constituição. Ué, professora, mas eles não estão contra esses caras? Sim, só que eles ainda são pessoas muito fortes ali dentro, fazem parte daquela população, então eu vou ter alguns membros ainda do primeiro e segundo estado. Só que agora, quem que tá ditando as regras? É o terceiro estado, tá? E aí, eles estão querendo promover reformas políticas e sociais ali dentro da França. O que acontece? Eles vão fazer. E é aqui que a coisa frita dentro da França. Porque a gente vai ter realmente o fim do antigo regime. Lembra o que significa antigo regime? Monarquia centralizada, aquele poder todo absoluto na mão dos reis. O que acontece? Primeira coisa que eles vão fazer: fim do privilégio do primeiro e segundo estado. Quer dizer que a partir de agora, o clero e a nobreza não vão ter todo aquele poder mais dentro da mão deles. Isso aí é revolucionário, se tratando de monarquias, certo? Outra coisa, muitos impostos que eles cobravam, eles não vão ter esse direito mais de cobrar, porque lembrando, quem paga todos aqueles impostos? O terceiro estado, principalmente a burguesia, né, devido à questão de concentração de capital. Outra coisa, o dízimo também que eles eram obrigados a pagar também vai ser algo revisto. E outra coisa vai ser a abolição de direitos hereditários. Tipo assim, se seu pai era um nobre, você recebia esse direito porque você era filho dele. Isso também vai ser algo que vai acabar. Ou seja, cara, eu tô acabando com a lógica que era da monarquia centralizar, monarquia absolutista, né? A melhor palavra é essa, monarquia absoluta, que era na França. Quer dizer que a monarquia agora ela é absoluta? Não mais, tá? E aí, o que acontece? Em 1789 também, a gente vai ter a elaboração de um documento que ele muda toda a lógica de uma história mundial, tá? Principalmente quando eu tô pensando do lado ocidental, que vai ser a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Olha o nome desse negócio, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Só de ler esse nome, tá te lembrando algumas ideias de algum movimento que a gente já viu? Movimento iluminista. Lembra do século das luzes? Clarear, trazer a razão, as ideias. Esse documento ele vai ser criado a partir dos ideais iluministas. Iluministas esses que estão sendo contra a monarquia absolutista, movimento esse que prega maior liberdade das pessoas, prega o direito das pessoas de participar da sociedade, participar da política, certo? Então eles vão elaborar esse documento que vai servir de base
para a elaboração de uma Constituição francesa e que vai inspirar a Declaração dos Direitos Humanos, que vai ser criada lá nas colônias inglesas, nas 13 colônias que depois lá estão se emancipando. E aí isso em 1948, tá? Bastante tempo depois, mas que a gente vê como que esse documento ele vai ser importante para uma história mundial. E aqui na página 45 de vocês, a gente tem um documento representando, né, uma fotinha aqui, Le Barbier, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, olhos sobre painel. Observa como que tá, tipo assim, a gente vê o código, né, qual que é o número aí de cada lei, digamos assim. A gente tem anjos aqui em cima, observa as luzes, as cores que eu tô colocando. Quando eu olho para essa imagem aqui, relembra algo dos iluministas? Demais, essa coisa do iluminar, né? É algo dos deuses, é algo divino que eu tô trazendo aí para a sociedade. E aí até aqui na página 45 de vocês, eu tenho aqui alguns artigos que compõem a Constituição. Vocês vão fazer essa tarefinha para a gente discutir mais e melhor sobre essa declaração e afinal o que ela quer. Já sabemos que ela quer defender os interesses do ser humano, mas de que maneira, como que está escrito? Aqui no livro de vocês, no caso a gente está contando com poucos números, né? Só que se vocês quiserem saber mais outras partes aí da Constituição, outros artigos, entra na internet que tem tudo disponível, certo? E também sobre a Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas aí, se vocês também quiserem ter acesso, só entrar na internet, tem tudo disponível, tranquilo? Vira na página 46. Em 1789, aqui no início da página 46 de vocês, acontece e é aprovado por essa Assembleia Nacional Constituinte a Constituição Civil do Clero. Isso aí vai ser problemático para a igreja, porque a igreja também está perdendo um monte de privilégios, terras que ela já tinha sido doada aí desde a Idade Média, né? Lembra lá, os senhores feudais concediam terras para a igreja católica. Lembra, a igreja já levando desvantagem já desde reforma protestante. E agora aí com essa Constituição perdendo mais ainda privilégios, tá? Perde aí terras, perde vários direitos de aplicar impostos e tudo mais. E a igreja agora vai passar a ser funcionária do Estado. Ou seja, quem controla a igreja é o Estado, tá? No caso, o governo central, no caso a monarquia, mas que não seria mais absolutista. Grava isso. E aí, então, em 1791, eles conseguem finalmente aprovar uma Constituição, que eu vou ter as ideias do Montesquieu sendo aplicadas. O que significa isso? Divisão dos poderes. Vou ter agora membros do Legislativo, membros do Executivo e membros do Judiciário. Quer dizer que o poder ele deixa de ser absolutista? Deixa, tá? E aí outra coisa, a gente vai ver também os ideais do Adam Smith aqui. O que o Adam Smith falava sobre economia? A não intervenção do Estado na economia, é a tal economia liberal, né? E é o que acontece, o Estado ele não poderia mais interferir na economia, isso motivado pelos burgueses que querem ter maior liberdade de fazer e desfazer o que eles querem. E quem que poderia ser considerado cidadão aí dentro para fazer votações e tudo mais? Vai ser um chamado voto censitário, apenas algumas pessoas têm autorização. No caso, seriam as pessoas mais abastadas ali dentro da França, ou seja, quem tem dinheiro. Quem sairia levando vantagem? Os burgueses, tá? Que eles poderiam, então, ser eleitos para compor a Assembleia Legislativa dentro aí da França. E aí a gente tá vendo, então, de novo, lembra da Inglaterra quando a gente estudou, que o burguês conseguiu ter poder político. Aqui na França, esse burguês agora também ele tá tendo poderes políticos. Tranquilo? E aí, o que acontece? Nesse mesmo ano de 1791, a família do Luís XVI tenta fugir ali de dentro de Versalhes e tudo mais, só que eles são pegos, a moral deles, que já estava ruim, fica pior ainda, né? Ainda vai ter alguns apoiadores da nobreza e tudo mais. E aí, só que o que acontece? Eles, diante de tudo que estava acontecendo ali, o Luís XVI, ele acaba sendo
forçado a acatar todas aquelas mudanças que estão acontecendo ali dentro da França, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Constituição Civil do Clero, enfim, todo esse rolê que está acontecendo, Luís XVI é obrigado a acatar. E a partir de agora a gente passa a ter uma monarquia constitucional. O que significa isso? O Luís XVI, ele ainda é o rei da França, mas ele tem poderes absolutos? Não mais. Tô tendo divisão de 3 poderes, quer dizer que a partir de agora o terceiro estado, na mão aí dos burgueses principalmente, passa a ter muito poder político dentro da França. Tranquilo? Vamos parar aqui. A gente tem aí mais um tempo pela frente, né, com esse modelo de aula EAD. Então vamos fazer aulas, é um conteúdo bem denso teoricamente. O que é uma característica agora da idade contemporânea? Gente, são muitos e muitos e muitos eventos acontecendo em sequência, tá? Olha aí nossa sociedade, todo dia mais e mais e mais notícias. E isso é uma característica aqui dessa idade contemporânea. Então vamos aí fazer bem divididinho esse conteúdo de da idade Revolução Francesa, que a gente dá conta de entender bem isso mentalmente. Certo? Então paramos aqui na 46 e entendemos sobre essa Assembleia Nacional Constituinte. Anoto para casa, página 45. E aí eu peço para vocês também entrarem na internet e ver mais outros artigos sobre essa Declaração do Direito do Homem e do Cidadão. Tranquilo? Um beijo, fica todo mundo bem.